atmosfera terrestre. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esta é a edição de número 40 de 2022 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, as participações de Valmir de Lima, André Zola e a de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel. A segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, orientações trazidas pelo site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, com o tema Perespírito. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante da pergunta de número 257, encontrada no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. O item é o 4º, Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 59, intitulada Palavras da Vida Eterna. E no diálogo à luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viano de Carvalho, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 8, Religião à Luz do Espiritismo. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz.
No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O editorial de hoje, o tema será perispírito. Como é o espírito após a morte? Ele conserva sua aparência física, suas sensações e suas necessidades? Os espíritos se reconhecem após a morte? Para entendermos todas essas questões, faz-se necessário um pequeno estudo a respeito do perispírito. O perispírito é o envoltório fluídico que serve de intermediário entre o espírito e o corpo. Todos os órgãos físicos encontram seus correspondentes energéticos no perispírito, que se liga ao corpo, molécula a molécula. Pois bem, é esse envoltório fluídico que mantém a aparência humana do espírito após a morte. Além disso, ele é responsável pelas percepções espirituais. Tudo o que se passa em nível físico reflete-se no perispírito e, por extensão, tudo o que se passa em nível espiritual reflete-se no corpo, através do perispírito. O espírito é como uma centelha de luz. Não precisa vestir-se, nem alimentar-se. Não sente frio ou sede, porque essas necessidades e sensações são puramente biológicas. Contudo, por um condicionamento psicológico, pode suceder que, após a morte, o espírito tenha a impressão dessas sensações e necessidades que lhe parecem bem reais, dada a densidade de seu corpo fluídico. Nesses casos, o corpo espiritual, que é o perispírito, pode ressentir-se do distúrbio mental advindo daquela falsa impressão, mas, na realidade, isso só acontece porque o espírito ainda está muito atrelado à matéria. Para nós, encarnados, o perispírito é impalpável. Entretanto, para os espíritos desencarnados, o perispírito é tão palpável quanto o próprio corpo físico. Por todas essas razões, após a morte, o espírito conserva os traços físicos que tinha em vida, e sua personalidade não se altera, senão pelo baque que a continuação da vida exerce sobre ele. Os espíritos mais adiantados, moral e intelectualmente, podem modificar sua aparência perispiritual, mostrando-se com a feição que mais lhe apraza. Os inferiores já não possuem essa condição, em plenitude, podendo somente distorcer sua aparência. Não pense que após a morte você passará a viver no mundo esvoaçante e fantasioso. O mundo espiritual, para o nosso nível evolutivo, ainda é bastante semelhante ao mundo corpóreo, ou melhor, o mundo corpóreo que é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. No plano espiritual existem colônias onde vivem os espíritos. É muito natural que os espíritos se agrupem após a morte, conforme suas afinidades e seu padrão evolutivo, formando, então, essas colônias cuja organização social é muito mais avançada. Os espíritos inferiores podem assumir feições assustadoras. Às vezes, isso acontece por efeito de sua distonia mental, e noutras vezes, porque desejam realmente assustar.
Todavia, é como uma espécie de fantasia, porque todos os espíritos são homens que já morreram. Guiado pela certeza da imortalidade da alma e da reencarnação, viva cada segundo como se fosse o único, porque, mesmo a vida continuando, o tempo não volta. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao nosso estudo da codificação espírita, onde estamos estudando o Livro dos Espíritos, e hoje trazemos a questão 257, que é o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. É uma pergunta só, o texto é longo, mas nós dividimos um pouco aqui o texto e tentamos montar algumas questões para a gente ter um bate-bola aqui, um bate-papo, para que os companheiros possam tecer as suas considerações sobre este ensaio, né, que Kardec coloca nessa questão 257. Então, por que muitos espíritos relatam o frio, a fome e a sede? Quando o corpo morre, o espírito ainda sente dor ou necessita ou precisa, né, de questões materiais, tem necessidades materiais? Valmir. A resposta dada ou os comentários de Kardec frente a esta questão de número 257, Kardec faz o chamado ensaio teórico sobre essas sensações, dando esclarecimentos muito interessantes sobre a nossa real natureza, sobre o nosso corpo fluídico. E dentro da resposta dada pelos espíritos, por orientação dos espíritos a Kardec, ele diz que o corpo é o nosso instrumento de dor. É ele que nos permite uma relação com o mundo físico, dando-nos, então, as condições necessárias para percebermos esta realidade. Uma vez que nosso corpo se desagregou, se desarticulou, nos sobra o perispírito, ou o corpo espiritual, no qual, por orientação da doutrina espírita, sabemos que o espírito, a sede da inteligência, jamais está sem um envoltório. Então, essas percepções, né, que o espírito vai guardar após a morte, após a decomposição dos elementos que constituíam o seu organismo, essas percepções pode-se dizer que serão efeitos das condições do espírito quando encarnado. E é interessante essa observação que diz assim, efeito, lembrança da alma, né? Isto tudo, como observa a resposta que Kardec dá, pode ser muito penoso, tanto quanto na condição de encarnado, mesmo não possuindo ainda a organização biológica, né, própria da condição de encarnado. Não é propriamente uma ação física, mas será uma ação diretamente à condição intelectual do espírito, ao seu pensamento. E é tão interessante isso, né, que quanto mais vida fisiológica, sexual, material o espírito viver,
mais ele imprime, se podemos assim expressar, ou mais ele registra estas sensações. É justamente pela importância que ele dá a esta realidade, não primando, né, pela sua libertação do veículo físico, dando demasiada importância a essa condição, ele então irá sofrer, né, todas essas lembranças, todos esses efeitos. Então, assim sendo, o espírito em si, o perispírito em si, que é o seu envoltório, não sente frio, não sente calor, não sente sede, não sente fome, mas, certo? A importância, o registro, a forma como ele conduziu a sua condição mental, lhe dará todas essas impressões. É interessante isso, que faz com que aos poucos nós devemos ir pensando em nos espiritualizar, dar ao corpo a importância relativa e não absoluta. Porque quando não divisamos a nossa realidade espiritual, então nós só temos o corpo como referência. Então criamos um estado de pensamento tão absoluto em relação ao corpo que teremos grande dificuldade de nos desvencilharmos dessas impressões da nossa vivência física. Então, é muito interessante. Kardec fala, é efeito, certo? É lembrança que nós registramos durante o período de encarnado. Então, já está provado, inclusive pelas ciências humanas, que o nosso psiquismo tem ação direta sobre o nosso fisiológico. Então, inúmeros relatos médicos, científicos, de impressões, de doenças psicológicas, e sem querer também deixar de citar aquelas doenças reais, que quando vai buscar a sede, a razão, pode ser atribuída ao nosso psiquismo, aos nossos sentimentos. Dizem que certos tipos de câncer, né, que é a degenerescência de certas células, ou seja, o descontrole do desenvolvimento de certas células cancerígenas, se dá por certos sentimentos demasiadamente ou demoradamente agasalhados pelas pessoas. Está aí um breve pensamento sobre a primeira questão. Muito obrigado, Valmir. E uma segunda questão, então, Zola, o que é, né, o perispírito que a doutrina espírita nos fala, né? Para que serve? Como atua no espírito? André, Valmir, amigos telespectadores, amigas telespectadores, Allan Kardec, nesse ensaio teórico, ele vai escrever no parágrafo 2º, o perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo. Aliás, esse assunto ele também vai abordar nas questões 136 e seguintes, mostrando que nós, enquanto corpo, somos uma estrutura espiritual, uma estrutura perispiritual de uma matéria mais essenciada e temos um corpo físico. Neste mesmo estudo, ele vai mostrar que o corpo físico, sem a presença do espírito, sem a presença deste corpo espiritual, é uma massa a ser modelada. Então, o que acontece? O corpo, para se ligar ao espírito e o espírito, para se ligar ao corpo, se faz necessário a estrutura, ou perispírito, ou seja, quem vai dar a forma. Porém, o corpo, ele segue regras biológicas, e estas regras irão se cumprir, e o perispírito vai moldando. Ele muda a estrutura básica, mas os caracteres genéticos irão permanecer. Da onde se extrai, da onde o espírito extrai o perispírito? Ele vai extrair do meio ambiente, do fluido cósmico universal.
É claro que este fluido ele é ajustado e adaptado ao orbe ao qual estamos ligados. Então, a influência da matéria ela é intensa e total. Tanto que o perispírito é uma estrutura material. Quintessenciada, tudo, mas é uma estrutura material. É o princípio da vida orgânica, mas não é a vida intelectual, porque esta pertence ao espírito. É também o agente das sensações externas. No corpo, estas sensações se localizam nos órgãos que lhe servem de canais. Ou seja, o corpo, através dos órgãos, captam as sensações externas que são percebidas e sentidas pelo espírito através do perispírito. Mas a codificação destas sensações, ela está diretamente ligada à estrutura do espírito, que é quem pensa, quem sente. Agora, a captação vem, quando encarnado, através do corpo, dos órgãos, que se reflete no perispírito. Ele vai colocar também aqui nesse parágrafo 2º que, destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Eis porque o espírito não diz mais que sofre da cabeça do que dos pés. Ou seja, isto se espalha por toda a estrutura que é o seu perispírito. Ele também vai colocar: a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento interior, de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência, porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. Allan Kardec vai colocar também que nos primeiros instantes, pós a morte, o espírito não compreende a situação, porque ele vê o corpo num estado praticamente inerte, mas ele se vê ativo, perceptivo. Ele olha o corpo e vê a sua estrutura real de perispírito. Para quem não tem isto lúcido, é complicado, porque fica difícil de entender o que está acontecendo. Inclusive, Kardec vai narrar aqui, dentre as várias entrevistas que foram feitas para explicar isto, o caso de um suicida, que tem a percepção de que o seu corpo está sendo consumido pelo processo de decomposição. Mas o perispírito não vai ser decomposto. O que vai ser decomposto é o corpo, mas o perispírito ao qual ele vê, ele reflete esta percepção. Então, que fique claro para nós, bem superficialmente, é lógico que todos deverão, com isto, depois estudar e ler a questão 257, mas especificamente o que é o perispírito que a doutrina espírita fala. Para que serve? Serve para estruturar o corpo físico e fazer o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. Como atua no espírito? Com toda a sua percepção do mundo exterior, a partir do momento que o espírito está encarnado, e também com toda a sua captação no mundo espiritual, para ter identidade. Eu brinquei há pouco, né? O nosso perispírito não vai mudando assim como a gente quer, né? Nós não vamos tendo aqui uma estrutura, agora não tenho mais o corpo físico, então eu vou dar uma de Ivo Pitangui da plástica do meu perispírito. Não vai dar muito certo, porque nós ainda não estamos devidamente amadurecidos e capacitados para fazer refletir sobre a estrutura material que nos envolve, a beleza que temos. E aquilo que não é belo, às vezes é melhor deixar para uma outra circunstância. Obrigado, Zola. Muito bem. Faremos agora uma breve pausa aqui no nosso programa e voltamos já já. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos da nossa breve pausa. Continuamos com o estudo do Livro dos Espíritos na questão 257, que na verdade é um ensaio teórico, né, escrito por Kardec, sobre a sensação nos espíritos, e que nós dividimos aqui em algumas questões para os companheiros trazerem, né, as colocações, os seus entendimentos. Valmir, como se apresenta o perispírito? Ele é igual para todos os espíritos? Dentro das observações feitas por Kardec, o perispírito, ele, em essência, pode-se dizer que ele é igual para todos. Mas na aparência, não. Quando falamos essência, podemos dizer que nenhum ser é criado de maneira especial, diferenciado. Deus criou os espíritos todos iguais, simples e ignorantes. Assim sendo, os seus perispíritos, representados como o elan, o liame, que liga o espírito à matéria, dentro desta condição, ele exerce o papel que ele tem que exercer. Como bem observou o Zola, esse perispírito, ele se diferencia de acordo com o globo, porque ele é constituído de matéria quintessenciada, e a gente sabe que as combinações da matéria em diversos globos é diferente. Mas sempre o perispírito vai representar este liame entre o espírito e a matéria do globo em que ele tem que encarnar. Então, ele se diferencia por propriedades especiais. Mas quanto à finalidade que se propõe, é a mesma. Servir de elo entre o espírito, que é, vamos assim dizer, de uma essência muito pura, para estar em relação com uma matéria muito densa, é preciso esse elo de ligação. Agora, o perispírito, no que toca à sua aparência, ele pode se modificar por questões relacionadas ao intelecto e à moral do espírito, certo? Que o possui. Então, sendo o perispírito quase que, vamos assim dizer, um invólucro, uma roupa, uma vestimenta, ele pode modificar-se. Então, ele pode, em algumas situações, ter aparência bela, tanto quanto uma aparência grotesca, certo? Ele é um intermediário. Ele é o fluido nervoso, como assim possamos dizer. Ele é o agente, né, de transmissão entre o corpo e o espírito. E nós também não podemos esquecer que muitas pessoas, às vezes, passam de leve assim e não percebe. A questão número 26 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se pode se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. E a resposta é, assim, objetiva. Pode-se conceber, sim, pelo pensamento. Ou seja, somente pelo pensamento nós poderemos dizer
que o espírito está sem o seu invólucro. Jamais, jamais o espírito está sem a sua vestimenta perispiritual. Jamais. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, fora de dúvida, pelo pensamento. Então, assim sendo, certo? Kardec, inclusive, através dos questionamentos, né, pois é uma obra filosófica, em resposta dos espíritos a Kardec, diz que o universo ele é composto de uma trindade: Deus, Espírito e matéria. Então, o espírito e a matéria estão em constante relação. Poderíamos até, através da doutrina espírita, dizer, sem sombra de dúvida, que a matéria também evolui. Questão 540 do Livro dos Espíritos, quando, numa síntese, né, da resposta que os espíritos dão, diz assim: desde o mais ínfimo átomo até o mais elevado arcanjo, que também começou por ser átomo, tudo se encadeia no universo. Admirável lei de harmonia que nosso acanhado raciocínio não consegue compreender. O arcanjo começou por ser átomo. Então, assim sendo, o nosso perispírito, ele não se apresenta de maneira idêntica, por força da ação mental que exercemos sobre ele. Então, uma observação bem colocada aí pelo Zola, essa questão do gênero de morte, vamos dizer antes, do gênero de vida que deu cabo a uma existência, terá um desfecho, muitas vezes, muito complicado. E a aparência que o espírito terá será as marcas que ele fez sobre o seu perispírito. E uma coisa interessante para fechar o pensamento: como é importante envolver a mente, as nossas construções mentais, nossa visão de mundo, da realidade espiritual, etc., como será importante para o despertar após o desenlace. Porque se nós não cremos no existir do espírito, ficará difícil perceber a mudança que se opera após a morte, após o desenlace. Então teremos dificuldade de perceber essas mudanças. Agora, se já compomos a nossa mente, já nos conscientizamos da existência do espírito, vemos o nosso corpo inerte, como foi observado pelo Zola, e nós nos movendo em volta dele, você vai começar a perceber que algo modificou-se. Se você tem conteúdos, se você já viu essa matéria, você começará a refletir em torno dela. E com certeza, a libertação desse estado de coisa ficará mais fácil. Então, a sua aparência por si só, dentro dessa realidade, se modificará. Muito bem. Obrigado, Valmir. E essa teoria vem nos dizer que depois da morte do corpo físico, podemos sofrer. Isso não é um tanto quanto assustador, Zola? Muito. Não é pouco, não, é muito assustador. Você pensa que acabou, não acabou, rapaz. Não tem fim. É coisa muito desconfortável isso. Kardec vai pontuar o seguinte: os sofrimentos deste mundo decorrem, às vezes, de nossa própria vontade. Remontando à origem, veremos que a maioria é consequência das causas que poderíamos ter evitado. O que acontece? Nós temos os nossos arquivos, né? E, no fundo, esses arquivos registram todas as nossas ações, todas as nossas iniciativas, todas as nossas escolhas e as consequências delas. E elas virão conosco. Fim do corpo não quer dizer que está finda
o problema, as emoções e os sentimentos, que se manterão ativos, reativos, até porque tudo nasce a partir de um processo psíquico, mental, como até o Valmir estava explicando. Então, o sofrimento continuará. Eu posso não ter as sensações, a percepção e a captação de um corpo que está ainda ativo, perceptivo disso. Tanto é que o espírito sente calor e frio, como Allan Kardec vai colocar. Mas esse mesmo perispírito pode passar pela chama e pelo gelo, sem que isto interfira e ele sinta esta manifestação, que são sensações do corpo. Isto mostra que a nossa impressão permanece, a par de não termos a sensação, a par de não termos o contato. Isto vai com a gente, onde formos, onde estivermos. E o perispírito irá dar os sinais, aspas, reflexivos daquilo que o nosso pensamento e o nosso sentimento está envolvido, construindo e alimentando. É natural para nós espíritas observarmos nas reuniões mediúnicas, em conversa com os espíritos que ali se manifestam, que eles trazem todas as sensações, todas as impressões de um corpo que eles não têm mais, mas que está na sua percepção do seu perispírito. Allan Kardec ainda vai escrever que dome suas paixões animais, não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob seu envoltório corpóreo, já terá purificado, desprendido da matéria. Quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência, né? O que nos mostra que tudo isto pode ser trabalhado hoje, preparado hoje. Iremos, é claro, não estaremos isentos às dores físicas e às suas repercussões, mas estaremos preparados para a nossa condição de espírito e, uma vez não tendo corpo, tendo apenas a nossa estrutura perispiritual que irá sempre conosco, nós teremos a lucidez para discernir o que aconteceu. As emoções, as sensações, os sofrimentos, né, que é o perdurar, muitos de nós iremos ainda mantê-los, até que um dia consigamos despertar, acordar. E aí, uma vez feito isto, deixaremos de ter o sofrimento que tanto nos incomoda. Por isso que somos espíritos em provas e expiação, ou seja, em transformação a caminho da luz. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao nosso momento evangélico, onde utilizamos o livro Fonte Viva. Hoje, a página de número 59, intitulada Palavras da Vida Eterna. E o benfeitor espiritual Emmanuel vai discorrer sobre uma frase que está grafada no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, de Simão Pedro. Tu tens as palavras da vida eterna.
Então começa Emmanuel. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras de vida eterna. Guarda teu coração e escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinala o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostrem as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvide as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia, e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Bem, companheiros, se nós formos lembrar aqui a passagem no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 4, ele começa que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bem, o que eu quero dizer? A importância da palavra, como estava comentando Emmanuel. Então, nós temos que, claro, ouvir, absorver o que é bom, retirar da letra que mata, e sim o sentimento por trás disso, mas é de uma importância muito grande aquilo que nós exortamos, aquilo que a gente passamos, porque daquela outra situação sai do nosso sentimento, do nosso entendimento. É dentro dessa ideia, Zola, que nós podemos refletir sobre essa página?
Sim, é muito importante fazermos também uma reflexão que as palavras precisam ter ouvidos de ouvir, sentimentos de sentir, e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, as palavras, elas são a nossa forma de se comunicar, de nos relacionarmos enquanto espíritos encarnados, porque os nossos pensamentos precisam de códigos. E esses códigos são produzidos pelas nossas palavras. O que fica é quanto conseguimos separar o joio do trigo, quanto conseguimos reter destas circunstâncias que estamos imersos no mundo. Ouvir é um sentido. Escutar é atenção. E escutar está diretamente ligado à nossa percepção, à nossa capacidade e à nossa postura ética e os nossos valores de moral. Quando a nossa moral se fundamenta nos princípios da mensagem de Jesus e do Evangelho, provavelmente estaremos ouvindo e escutando, onde estivermos, as palavras de vida eterna. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora, no nosso programa Verdade e Luz, ao quadro que nós intitulamos Diálogo à Luz do Espiritismo. E utilizamos nesse quadro o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 8, Religião à Luz do Espiritismo. Divaldo Franco faz a seguinte pergunta ao Espírito Viana de Carvalho: a prece proporciona coragem ao homem. Como conservar essa coragem ao ponto de transportar montanhas, conforme nos ensinou Jesus? Viana de Carvalho responde: as montanhas a que o mestre se referiu são os obstáculos morais que impedem o ser humano de crescer espiritualmente, de superar os vícios a que se escraviza. As outras, aquelas que fazem parte da natureza, a cada momento estão sendo vencidas pela moderna tecnologia. No entanto, as internas, aquelas que impedem o avanço do indivíduo na busca da sua plenitude, necessitam ser vencidas através da fé racional, constante, poderosa, aquela que transforma os pigmeus em gigantes, os humildes de coração em batalhadores da luz. A oração é o vínculo que ata o ser que se levanta do chão das paixões ao fulcro das realizações, ligando o eu propínquo, próximo, ao tu longínquo, afastado. Orando, o ser consegue a força para superar-se e alcançar o patamar da felicidade, vencendo todos os desafios que defronta, porque ligado a Deus, de onde tudo
procede. Bem, Valmir, nós não temos muita capacidade de entender a eficiência e a eficácia da prece, mas se nós soubéssemos dessa eficiência e dessa eficácia, nós gastaríamos muito mais de tempo tendo essa comunhão com Deus, não é mesmo? Tenha dúvida, André e demais companheiros, Ola. A prece, ela é, antes de mais nada, um ato de humildade. É um ligar-se com a essência, com a fonte criadora, com o divino, nos dando, então, as condições necessárias para as resoluções, para os equacionamentos das diversas situações em que nós estamos inseridos. Deus nos criou para alcançarmos a plenitude, a perfeita comunhão com a sua condição de ser supremo. Então estamos caminhando rumo a essa conquista do eu interior. Como no dizer de Jesus, eu e o Pai somos um. Como no dizer de Paulo, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quando o homem perceber, se dar conta de que ele é um ser criado por Deus e precisa manter-se ligado à fonte geradora de tudo, tudo será acrescido, tudo será facilitado, pois o homem, por excesso de vaidade, de orgulho, crê que ele se basta. E justamente por essa fraqueza, não se percebendo pequeno, ele quer equacionar ou resolver labirintos que ele mesmo criou. Então, quando ele percebe a sua pequenez diante dos embaraços que ele mesmo cria em torno de si, e se faz pequeno para se tornar grande junto ao Criador, ele em prece pede, e o céu, com certeza, lhe dará a resposta. Humildade é a senha. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convido o amigo Valmir para suas considerações finais. Meu agradecimento ao companheiro André Reis, André Zola, ao Gilberto na técnica, aos amigos ouvintes que nos prestigia, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, pela feliz oportunidade do trabalho de hoje. Reitero os agradecimentos feitos pelo Valmir e faço um convite ao nosso amigo telespectador e nosso amigo telespectadora, que lhe somos gratos pela audiência. Pedimos que nos ajudem, que divulguem a nossa web rádio, que multiplique os links, que dê publicidade a este trabalho
de dedicação, de comprometimento, que envolve companheiros regulares na construção de conteúdos muito valiosos. A Web Rádio Verdade e Luz agradece, mas precisa muito da ajuda de todos. E aproveitando também, convidamos a ouvirem toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, né? E além da divulgação aos amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast, Web Rádio Verdade e Luz, ou nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Precisão britânica aí, hein? Que é isso, hein? Verdade Rapaz, não é e Luz. brincadeira não, hein? Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.